Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, por favor. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 6. Lembrando vocês que nós temos culto na terça-feira, às 8 horas, culto de oração. É um culto importantíssimo na igreja. Culto de oração, em que o alvo principal é orar pela igreja, pela cidade, pelas pessoas. Quinta-feira temos um culto da unção da família. Temos ungido muitas famílias aqui, levado muito a sério esta unção. E você está convidado a participar conosco todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vocês começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te exalto, meu Deus, pelo poder da tua palavra. Eu creio, Senhor, que há muito mais ainda para o Senhor fazer no nosso meio, nas nossas vidas, Pai. Há muito mais. E eu peço a Deus que esta palavra venha de uma forma poderosa, Senhor, incisiva nos nossos corações, trazendo o Senhor alento ao coração cansado, restauração àqueles que estão, Senhor, feridos, alívio àqueles que estão fadigados, Senhor Deus, pelas lutas da vida. Que nós não saiamos daqui da mesma maneira, mas saiamos daqui, Senhor Deus, restaurados, Pai, pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos o nosso coração, o nosso viver. E assim, meu Deus, nós Te agradecemos. Fala conosco, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Segure sua Bíblia um pouquinho e declare comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Meu coração está preparado, minha mente alerta para receber a inerrante, indestrutível e poderosa palavra de Deus. Declare forte: eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje. Amém, graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor. Sente-se um pouquinho. Deus sempre termina o que Ele começa. Muitas vezes eu me pego pensando na satisfação que os engenheiros construtores de grandes empreendimentos sentem quando eles olham tudo aquilo que eles viram começar, aquilo que eles ajudaram a projetar no plano de uma planta, eles verem o procedimento, tudo que é feito até a finalização deste projeto e a alegria, a satisfação que esses engenheiros, arquitetos e também construtores sentem quando eles veem a finalização e o quanto valeu a pena todo o esforço para terminar aquela obra. Da mesma forma também, quando eu observo alguns profissionais da medicina, a satisfação que eles sentem quando eles olham os seus pacientes que passaram por situações de tratamento bastante sérias, como por exemplo, pacientes que estão se recuperando de câncer, pacientes que tiveram que passar por intervenções cirúrgicas para a retirada de tumores, e depois de o médico fazer todo o acompanhamento deste paciente, trabalhar com ele durante um bom tempo, com a quimioterapia, a radioterapia, e vários tratamentos necessários, ele perceber que esse paciente pode receber alta. Ele começar e terminar, isso não tem preço. É muito bom. É uma satisfação muito grande. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Partindo dessa premissa, eu acredito que com Deus a coisa seja muito similar. Deus, ele começou uma grande obra na sua vida. Ele começou algo na tua vida. E é do interesse de Deus terminar esta obra. Mas não é uma obra num determinado âmbito da tua vida somente. Não é uma obra numa área somente da sua vida. Mas é uma obra em várias áreas da sua vida. E todas estas áreas da sua vida em que Deus está trabalhando, e digo para você sem sombra de dúvidas, Deus está trabalhando nessas áreas, Ele tem um tremendo desejo de terminar esse trabalho. E os únicos que podem impedir Deus de terminar esse trabalho de maneira concreta somos nós mesmos.
Nós somos as únicas pessoas. O teu parente que te incomoda não é capaz de te impedir. O teu vizinho, que não é uma pessoa fácil, não é capaz. Nem o teu cônjuge, nem muito menos as pessoas que te incomodam no teu trabalho. Essas pessoas não podem parar você. Essas pessoas jamais podem ser as responsáveis por você talvez entrar num retrocesso, tanto pessoal quanto espiritual. Quando nós paramos para pensar nisso, nós entendemos que nós temos uma grande responsabilidade, sim. Cabe a nós essa responsabilidade. Mas Deus, quando começa as coisas, nós só vamos entender essa responsabilidade e assumir ela quando nós entendermos que Deus nunca jamais nos deixará de lado. Deus nunca jamais vai começar algo, vai levar você até determinado ponto e deixar você ali largado. E deixar você lá. Olha, você chegou até aqui, o que eu vou fazer mais por você? Não. Da mesma maneira como Ele começou aquilo na tua vida, Ele quer terminar isso na tua vida. Ele quer que você chegue até onde Ele projetou para você, até o destino que Deus tem projetado para a sua vida. E quando nós entendemos isso, irmãos, a nossa vida nunca mais é do mesmo jeito. Porque nós começamos a tomar diretrizes diferenciadas em nossa vida. Nós não vamos, irmãos, pulando de um galho para o outro, tentando encontrar alguma coisa. Nós somos automaticamente encontrados pelo propósito eterno de Deus. Não precisamos desesperadamente correr atrás disso. Quem entende isso, diga amém. Deus, Ele se revela para você. Ele se mostra para você. E isso traz uma alegria indescritível. Que não tem luta nesse mundo que é capaz de roubar a alegria, você entende isso? Que não tem problema na vida que é capaz de abstrair o que você sente de satisfação no teu coração. Porque é o próprio Deus que está ali trabalhando e o teu nível de confiança vai crescendo à medida que você se entrega. A grandeza de um homem é medida pela sua confiança em Deus. Nós ouvimos isso aqui ontem. A grandeza de um homem é medida pela sua confiança em Deus, e Deus só pode trabalhar num coração que confia nele. Se nós não confiarmos em Deus, nós limitamos Deus de fazer muitas coisas. Joel Osteen, um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, da maior igreja americana, ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim: Deus não trouxe você tão longe para te deixar aí. Será que Deus te traria até onde você está para deixar você aí de lado? Será que Deus não está tecendo as circunstâncias ao teu redor para poder colocar algo melhor ainda na sua vida do que aquilo que você está esperando? Pare para você pensar um pouco. Eu gosto muito da palavra livramento em inglês. Quando nós falamos livramento aqui, no português, nós usamos essa palavra para situações como, por exemplo, nossa, quase aconteceu um acidente, aquilo foi um livramento. Nossa, aquela pessoa ficou doente e de repente ela foi curada, houve um livramento. E tantas situações na vida, e no português nós usamos essa palavra. Mas existe uma expressão em inglês que me chama a atenção. A palavra livramento para eles, se você tentar traduzir a palavra livramento para eles, você tem que dizer a palavra blessing in disguise, que significa bênção disfarçada. Entendeu? O que nós muitas vezes não enxergamos é isso. É que em muitas coisas que nós passamos, há muitas bênçãos disfarçadas ali. E nós não estamos conseguindo enxergar. Nós não estamos conseguindo ver, porque o que você enxerga é só o caos. O que você enxerga é só essa pessoa que não quer tomar uma decisão na vida. O que você enxerga é só uma pessoa desvirtuada do propósito de Deus, que só te dá problema. O que você enxerga é só problema financeiro que não se resolve. O que você consegue enxergar é uma promoção que nunca vem. O que você enxerga é uma pessoa que te persegue por razões que você não entende. Aonde você trabalha, aonde você congrega, talvez. Não interessa o lugar onde você está, mas por alguma razão você percebe que há coisas ao teu redor e você não consegue ver as razões pelas quais muito menos você consegue entender. Mas há muitas blessing in disguise que nós não conseguimos ver realmente, porque são bênçãos disfarçadas. Por trás de uma luta que você está enfrentando, há uma grande bênção de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Por trás de uma doença que foi diagnosticada, há uma grande obra que Deus queira fazer na tua vida por meio disso. Não tenha dúvida, meu irmão, de que Deus nunca jamais sairá perdendo. Deus sempre mostrará a sua glória onde quer que você esteja, e seja qual for a situação que você estiver passando, Deus estará sempre ali, do mesmo jeito, na mesma proporção, e esperando uma atitude sua, de confiança absoluta nele. É só isso que ele espera. A blessing in disguise, irmãos, eu amei essa palavra, de verdade. Bênção disfarçada é o que muitas vezes acontece em nossas vidas e a gente não consegue entender. E por essa razão nós sofremos desnecessariamente. Olha, irmãos,
O nível de sofrimento na minha vida diminuiu muito. Depois que eu descobri muitas coisas a respeito da maneira como Deus faz as coisas, você começa a perceber que não há razão para tanto sofrimento. Muito sofrimento na nossa vida, irmãos, é desnecessário. É desnecessário. Então a Bíblia não estaria mentindo quando a palavra de Deus diz assim, capítulo 4, verso 6 de Filipenses: não ande ansiosos por nada, mas em tudo pela oração, súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Pare para você pensar. Ele não está aqui de forma alguma denotando o tipo de tribulação que você está passando e a razão pela qual você está orando, não importa o que seja. O que importa é que isso precisa ser colocado diante de Deus com confiança, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai continuar guardando o teu coração, a tua mente. Um coração guardado em paz, ele tem um comportamento diferente. Ele age diferente. Ele não age por impulsões emotivas. Um coração que anda, que vive em paz, ele não reage às circunstâncias agressivamente, sem controle. Não, ele mantém o controle porque ele sabe muito bem sua posição e quem ele é. Ele não vai reagindo às coisas de acordo com os sentimentos, de forma alguma. Ele entende que Deus está na frente, no controle de todas as coisas. E duas considerações, irmãos, eu considero muito importantes hoje aqui, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas, eu preciso que você compartilhe, ou melhor, que você participe comigo, tá? Vamos lá, diga assim comigo: eu preciso tirar os olhos do lugar errado. Irmãos, isso aqui não é uma coisa importante, é uma coisa importantíssima. Aonde nós mantemos os nossos olhos vai ser exatamente o definidor da maneira como nós vamos viver e acreditar. Porque você não consegue ficar muito tempo mantendo os seus olhos numa direção, num alvo, ou qualquer que seja a direção que você está olhando. E quando eu falo de direção com os olhos, estou falando de conexão com o teu pensamento. Aonde você mantém os teus pensamentos e os seus olhos voltados para aquilo, é exatamente naquilo que você vai acreditar, e é exatamente naquilo que a tua alma em algum momento vai estar totalmente imergida. Você não vai conseguir dizer não. Eu hoje pela manhã falei uma coisa, nós já conhecemos aquela velha história do passarinho que passa pela nossa cabeça, mas nós não podemos deixar ele fazer ninho. Por quê? Esse raciocínio metafórico diz respeito àquilo que nós não podemos controlar e àquilo que nós podemos controlar. Olha só, eu vou te explicar. Os pensamentos que vêm à tua mente você não consegue controlar. Não tem como. Nós não somos seres super-heróis capazes de controlar o que primeiramente vem como fagulha de instância em nossa mente. Não tem como. Mas a elaboração deste pensamento é sua responsabilidade. É a história do passarinho. Ele está voando sobre a tua cabeça. Quando você perceber que ele começa a voar sobre a tua cabeça, pega um cabo de vassoura. Já fez isso, não? Pega um cabo de vassoura e vai para cima dele. Não espere ele pousar. Se você deixar ele pousar, ele vai fazer ninho. E se ele fizer ninho, tenta tirar ele de lá depois. É muito difícil. Por isso é importante você desviar a tua mente de qualquer coisa que te afaste de Deus. Qualquer coisa. E você tem essa capacidade. É uma boa notícia. Você tem essa capacidade de manter a tua mente focada no lugar certo. De manter a tua alma absorvendo aquilo que é certo. Enquanto você faz isso, mantendo os seus olhos no lugar certo, a sua mente focada, você não permite que o passarinho pouse. Ele vai passar pela tua cabeça, com certeza. Mas a sugestão não é um fim em si mesmo. A sugestão, ela vem no intuito de aprisionar você. Mas você é que decide o que você vai fazer. Tome a decisão certa e veja o que acontece na tua vida. Irmãos, a paz que você sente quando você começa a dizer muitos nãos na sua vida é uma paz indescritível. Indescritível. Tudo que nós almejamos na vida é paz. Você concorda comigo?
Nós queremos muita paz na vida. Quando nós começamos o ano, e eu estou saindo aqui da minha mensagem para abrir um parênteses, quando nós passamos de um ano para o outro e iniciamos um ano novo, nós sempre falamos, muita paz, muita alegria, mas perceba que uma das primeiras coisas que nós desejamos para as pessoas é paz, porque é justamente aquilo que nós queremos, a paz, porque nós queremos viver bem, a gente quer viver em paz. Meu Deus, eu quero viver em paz, eu quero viver em paz. Você quer viver em paz? Então você vai ter que cuidar disso aqui. Você vai ter que tomar muito cuidado com isso aqui. Se você tomar cuidado com a tua mente, com o que você absorve, com o que você mantém ali dentro, você vai viver em paz. Pode ter certeza. E quando você passar por aquele momento que parece impossível de você vencer, aquele momento em que a tua mente ela começa a ser absorvida por uma série de pensamentos, muitas vezes tentações violentas, naquele momento ali você está prestes a tomar uma decisão. Ou você toma a decisão do caminho da paz, ou do caminho da morte. Ou do caminho da paz, ou do caminho da tribulação. É por isso que Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, 7 e 8, em que ele vai tecendo todo um discurso sobre a carne e o espírito, no capítulo 6, 7 e 8, se você ler lá, você consegue entender por que a carta aos Romanos é tão libertadora. Paulo deixa muito claro no capítulo 7 o seguinte, que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. Você entende a simplicidade? Quando você inclina a tua vida para aquilo que Deus quer que você faça, você vive bem. Quando você inclina a tua alma para aquilo que a tua carne almeja e deseja, a falta de paz, a morte, a tribulação, o medo e vários outros sentimentos nocivos virão junto no pacote. E como vai ser difícil você se livrar disso de novo. Ou melhor, quando você se livrar disso depois. Não seja cordial com as sugestões que te afastam de Deus. Eu gosto muito, irmãos, de dizer isso pelo seguinte: nós somos muitas vezes muito educados com as nossas emoções. Muito educados demais. A tua emoção não te respeita. Você talvez nunca parou para pensar nisso, mas as tuas emoções são um ente à parte em você. Você tem as emoções e a razão que está ali dentro. E nós temos no meio, irmãos, o ego, que somos nós decidimos o que nós vamos fazer. Se nós decidirmos optar pelas emoções, nós vamos estar o tempo todo sendo enganados. Se nós optarmos por decidir pela razão, nós vamos com certeza sentir muito mais paz e tranquilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque as tuas emoções, elas querem o tempo todo dominar a sua vida, dominar você. Quando você se magoa, vou dar um exemplo aqui, quando você se magoa com uma palavra que foi proferida a você, talvez nem tenha sido uma coisa tão grave assim, mas você faz daquilo algo enorme, e a sua alma não consegue digerir isso, e você começa a sofrer e a sofrer. Isso nada mais é do que as tuas emoções tentando ser, de alguma forma, os elementos norteadores do teu comportamento. A emoção não quer te deixar em paz. Ela quer que você viva exatamente por aquilo que você está sentindo, por aquilo que você está prevendo, ou por aquilo que você acha que muitas vezes, na verdade, nem é. E se você for cordial com elas, você vai estar o tempo todo cometendo muitos erros. Sabe como você consegue não ser cordial com as suas emoções? Andando uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Deus, assim como disse John Piper, um grande pregador, Deus, ele vai sim ver as suas lágrimas, mas ele não vai responder de acordo com as suas lágrimas. Muitas vezes você vai estar chorando por algo, mas Deus está olhando para a tua vida dizendo: filho, você não é só isso aí. Você não é só isso, eu não quero ninguém. Deus, irmãos, eu tenho certeza disso. Deus está dizendo para você: eu não quero ninguém se vitimizando pelas situações da vida. Enquanto nós estamos nos vitimizando, meu Deus, eu sou uma vítima, meu Deus, eu sou vítima de tudo, de tanta coisa que aconteceu no meu passado. E nós, quando estamos vivendo isso, nós estamos deixando de viver o melhor de Deus. Deixando de viver coisas lindas que Deus tem para a nossa vida. Isso é muito sério, irmãos. Ser cordial com as sugestões que nos afastam de Deus vão de alguma forma sempre nos levar para um precipício, muitas vezes sem volta. Por que muitas pessoas, irmãos, se afastam mesmo? Isso é muito sério, muito sério. Tire os olhos do lugar errado. No livro de Marcos, no capítulo 5, conta uma história. Eu amo essa história, irmãos. É uma história maravilhosa, até porque o protagonista dessa história era um dos homens mais importantes na nação judaica, tanto socialmente falando, quanto politicamente. Era um homem chamado Jairo.
Ele era chefe da sinagoga, exercia um patamar de autoridade muito alto, e ele seria a última pessoa que os fariseus imaginavam que se deslocaria da sua casa num ato desesperado para pedir ajuda, principalmente para quem? Para Jesus. E lá vai Jairo num ato desesperado até Jesus. Por quê? Porque sua filha estava doente. Para entender a situação de Jairo é muito simples. Você que é pai, que é mãe, que já passou por uma situação que o filho ficou doente, você entende o que Jairo passou. Você passar por uma situação em que você tem que sair correndo de casa e levar o seu filho para o hospital por causa de algum acidente, por causa de algum problema de saúde, seja lá o que for, nós entendemos o que Jairo passou. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa, não tenho medo de errar. Numa situação em que o seu filho está passando por um momento de doença, se o médico desse para você a opção, olha, você pode se pôr no lugar dele, ele vai ficar bem, mas você vai morrer. Nós não pensaríamos duas vezes para nos colocar no lugar do nosso filho. Eu estou certo ou estou errado? É isso, irmãos, é assim. É por isso que Deus enviou o seu próprio filho, para nós entendermos a dimensão do sacrifício, entendermos a dimensão do que Jesus realmente representa. Voltando à história de Jairo, entende por que Jairo pagou um preço tão alto de se submeter a um vexame social para encontrar Jesus? Ele não estava nem aí, irmãos. Se aquele dia ele perdesse o seu status como chefe da sinagoga, o que ele queria era ver a sua filha bem. E ele vai em direção a Jesus. Quando ele chega, ele fala com Jesus e diz: a minha filha está doente, eu preciso que você vá lá e cure ela. Ele já sabia quem era Jesus. Jesus imediatamente se volta e diz: sim, vamos lá para a tua casa. Eu não sei para onde ele estava indo, mas pode ser que ele mudou totalmente de direção de onde ele estava indo para o outro lado, voltando, para que ele pudesse ir então até a casa de Jairo. No meio desse caminho passa uma mulher por ele, nós já conhecemos a história, uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, que nada mais era do que uma menstruação ininterrupta por 12 anos, era um ciclo menstrual que nunca parava, e essa mulher foi de encontro a Jesus, tocou na hora das suas vestes, e foi imediatamente curada. O que Jesus faz? Ele para, ele se volta à mulher com toda a calma e tranquilidade, e ele então começa a falar com essa mulher, dá atenção para ela. Ele não só opera o milagre, ele também acolhe a mulher. E quando ele faz esse processo de acolhimento, que a Bíblia não diz quanto tempo durou, nesse período chegam alguns portadores de más notícias, se voltam a Jairo e dizem assim: pare de incomodar o mestre, porque a sua filha não está mais doente, a sua filha está morta. Quando eles vêm com essa notícia para Jairo, no capítulo de número 5, no versículo 36 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus se volta, no verso 36 diz assim, ó: e Jesus se volta ao chefe da sinagoga e diz a ele: não temas, creia somente. Você percebe que Jesus está lançando um desafio para ele? Jairo, se você mantiver os teus olhos no lugar certo, eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Diga glória a Deus, irmãos. Eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer. Mas você tem que manter os seus olhos no lugar certo. A Bíblia diz que Jairo manteve-se firme no seu propósito ao lado de Jesus. Ele não saiu correndo para ver se era verdade. Ele não saiu correndo para tentar de alguma forma trazê-la à vida com a sua própria força. Ele ficou no lugar certo, esperando a hora certa. Olhe para essa pessoa linda que está do teu lado. Olhe para ela primeiro, só olhe. Fale: você está apavorando hoje. Diga para a pessoa que está do teu lado: você está bonita, está apavorando. Agora olhe para essa pessoa e diga assim, ó. Diga assim para ela, ó: tem o lugar certo e a hora certa de Deus fazer as coisas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o lugar certo e a hora certa. O que Jesus vai esperar de você é uma decisão de se manter firme apesar da dor que você sente, apesar da enfermidade que insiste em se manter em você, apesar das pessoas que insistem em te perseguir sem motivo aparente, apesar do vício que talvez insiste em querer dominar a sua vida. Ele vai continuar dizendo: mantenha-se no lugar certo, na hora certa, porque quando for para eu fazer a coisa, filho, ela vai acontecer de maneira completa. Eu não vou fazer nada pela metade, porque aquilo que eu começo, eu termino. É uma questão de confiança, irmãos, muito simples. Salmo 66, verso 18, eu amo esse salmo. No versículo 18 ele diz assim, ó: se eu no meu coração, só um pouquinho, irmãos, contemplara o pecado,
o Senhor não me teria ouvido. Em outras palavras, se eu no meu coração tivesse dado abertura, contemplação, a palavra contemplar aqui é você observar de maneira aprazível. Quando você contempla o sol descendo no horizonte, ou nascendo, ou se pondo, isso é contemplar, é olhar com prazer. Se eu tivesse contemplado o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Olha só como que ele é incisivo nas palavras aqui. Mas ele continuou dizendo, mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Olha o que diz o verso 20. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e não desviou de mim o seu amor. Quantos são alvo do amor de Deus? Digam glória a Deus, irmãos. Alvo do amor de Deus. O tempo todo você é alvo do amor dele, ele não desiste de você. Nós desistimos das pessoas, Deus não desiste, irmãos. Deus não desiste. Sabe o que Jesus reprovava? Era a única coisa que ele reprovava, irmãos, nos tempos bíblicos. A única coisa que ele reprovava era a hipocrisia farisaica, nada mais. Ele andava no meio de prostitutas, de cobradores de impostos, de pecadores, de drogados, de leprosos. Ninguém era mais marginalizado que leproso naquela época. Porque os leprosos, eles tinham uma doença que para eles era considerada contagiosa e também fruto do pecado. E eles tinham uma restrição enorme com a questão da lepra. Aonde Jesus andava, irmãos? No meio de gente leprosa. Ele ia para o leprosário onde as pessoas estavam lá, ele ia curar as pessoas lá. Jesus andava no meio de pessoas pecadoras. Quando chegavam os fariseus, ele era incisivo na reprovação, e quando ele arguía os seus aqueles que estavam perseguindo, ele era curto e objetivo contra o pecado deles, que era a hipocrisia. Você percebe, irmãos, como que o amor de Deus é impressionante? Deus não está te julgando porque talvez você está se sentindo fraco hoje. Talvez alguns chegaram aqui, eu estou abrindo mais um parênteses aqui, irmãos, porque na hora que Deus quer falar, talvez é esse momento que eu abro o parênteses, seja exatamente o que você precisa ouvir. Talvez algumas pessoas vieram aqui hoje, no teu coração há um peso, que você diz assim, puxa, eu não queria ter feito isso de novo, eu estou lutando contra isso. Uma coisa é você levar um pecado na sua vida, e você levar isso, e colocar uma capa de santidade. Isso Deus não vai aceitar, mas de jeito nenhum, não vai. Porque esse tipo de coisa, irmãos, é reprovado por Deus e sempre foi. Mas independente de qual seja a tua falha, a tua fraqueza, até para a tua fraqueza ele já deixou uma promessa. Foi como ele disse para Paulo na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo, lá no último capítulo. Ele disse assim, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha que coisa linda, irmãos. Isso é amor de Deus na tua vida. Isso é o amor, o cuidado dele por você. Ele quer te mostrar que sozinho você não consegue vencer esse problema. Você não consegue. Mas quando você vai andando com Deus, você percebe que Ele vai te dando as diretrizes necessárias. Mesmo que haja um deslize que você não percebeu que ali você ia deslizar, de repente a mão dele está no mesmo lugar, igual aconteceu com Pedro. Pedro se afundando e pedindo, Jesus tem misericórdia de mim, pelo amor de Deus me tira daqui. Jesus pega ele pela mão e levanta ele e volta com ele até o barco. Mas ele não afundou, porque Jesus estava ali. Jesus está com você 24 horas, o tempo todo. Ele está ali com você. E vai sempre te estender a mão e puxar você se for necessário. Mas Ele não vai deixar você cair. Não vai deixar você se perder nas tuas fraquezas. Isso é motivo para nós dizermos glória a Deus, irmãos. Diga glória a Deus. Ele não deixa. Ele não deixa. Ele ama você. Ele cuida de você. Ele não despreza você. Mas não tente colocar uma capa de santidade, sabendo que existem coisas na sua vida que você precisa tratar. Isso Deus não vai aceitar. Segundo lugar, o trabalho de Deus, e termino por aqui, o trabalho de Deus tem o seu tempo. Deus ele tem um momento certo, irmãos, de fazer as coisas na nossa vida. A grande questão é que nós passamos boa parte tentando acelerar as coisas, acelerar os processos. E não é assim que acontece. Deus trabalha, irmãos, com muita cautela. Deus não quer fazer as coisas de qualquer jeito mal feito. Ele quer fazer a coisa com cautela, com tranquilidade. Ele quer colocar você no eixo. E isso pode levar muitos anos. Anos. Quando eu paro para analisar, eu hoje comentava o seguinte,
que as pessoas me veem pregando, irmãos, ou me conhecem até pessoalmente, e elas falam, nossa, você é uma pessoa tão calma, eu não consigo acreditar que você era assim. Irmãos, eu não levava desaforo para casa de jeito nenhum, não levava. Eu sou de uma linhagem de pessoas, de família, irmãos, sangue muito ruim. Já ouviu falar em sangue ruim? Já ouviram falar em gente sangue ruim? Eu era sangue ruim, irmão, nossa família era muito sangue ruim. Aí o sangue de Jesus entra, irmão, o sangue de Jesus é a melhor coisa que existe. Então ele vem e limpa. Ele entrou na nossa família. E ele foi limpando, mas sabe o que eu percebo? Como o trabalho é árduo. E se você não toma cuidado, como Paulo escreveu na carta aos Efésios, o velho homem, ele tenta entrar de qualquer jeito na nossa vida e voltar às velhas manias, às velhas respostas, às situações e assim por diante. Mas quando eu paro para analisar as coisas que Deus já fez na minha vida, irmãos, olhando a linhagem de onde eu vim, o que Deus fez na minha vida, eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus pela transformação que Ele fez na minha vida. De eu aprender, irmãos, que muitos desaforos eu vou levar para casa, sim, mas serão desaforos, irmãos, que eu vou levar com os meus joelhos para o altar na presença de Deus, e ali eu vou saber que Ele é o meu juiz, o meu advogado, é Ele quem vai trabalhar a minha causa, irmãos, não sou eu que vou fazer nada. Há muitas situações na nossa vida, e hoje eu entendo que muitas pessoas nos perseguem, não para que nós venhamos atenuar e potencializar aquela má conduta que nós temos diante das afrontas que nós recebemos, de forma alguma. Aquilo serve para nós entendermos que Deus quer trabalhar na nossa vida, e que aquele sujeito que muitas vezes está te perseguindo e complicando você, é justamente o instrumento que Deus está usando para transformar o teu caráter. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo? É justamente a pessoa que Deus está usando para poder trabalhar o teu perfil de pessoa e colocar você no eixo e mostrar para você como você deve ser, como você deve agir, e que muitas coisas, irmãos, nós temos que levar para o altar mesmo, viu? Leva para o altar e espera para você ver. Vocês estão falando, irmãos, com uma pessoa que sabe o que é isso. Independente de qual seja a situação que você enfrenta, ou enfrentou, ou está enfrentando, é o que você tem que fazer. Tem hora que não é fácil, irmãos. Sou bem sincero em te dizer, tem hora que não é fácil, não. Mas nessa hora, eu olho para Isaías 64, verso 4. O texto diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Pensa, irmãos, Deus trabalhando agora por você. Enquanto eu estou pregando aqui, Ele está cuidando das tuas coisas. Enquanto você está aqui recebendo a palavra, Deus está cuidando de cada detalhe da tua casa. Ele está pensando naquela conta que você precisa pagar amanhã. Ele sabe que você está preocupado com isso. Ele está dizendo: filho, coloque isso na minha mão. Ele sabe que você essa semana vai ter que passar por uma situação talvez que você está com o teu coração apertado e dizendo: meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Deus está junto com você nisso. Ele só não está preocupado porque Ele sabe o futuro e Ele quer direcionar a tua vida. E isso eu sei, irmãos. Quem está preocupado somos nós. Ele não está preocupado. Deus sabe muito bem o que Ele tem que fazer, a hora de fazer, o momento certo. Só te dou um conselho: é cedo para você desistir. Sempre vai ser cedo. Simplesmente apoie-se naquele que rege o universo e fique firme nele, porque nas mãos dele você fará proezas em nome do Senhor Jesus. Nas mãos dele você vai fazer. Nas mãos dele você vai ver coisas extraordinárias, porque coisas ordinárias a gente vê todo dia. Extraordinário só Deus pode fazer, só Ele pode. E é o que Ele vai fazer na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. A cura para você aqui hoje, a cura para a tua alma. Há sangue aqui, um sangue precioso, o sangue de Jesus, para apagar o teu passado e reescrever a tua história. Há uma presença gloriosa para renovar a tua vida, e eu quero convidar você a se colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Eu sinto a sua presença, irmãos. A presença de Deus é gloriosa, gloriosa. A presença de Deus, ela vem trazendo tanto refrigério, irmãos, que nenhum outro lugar no mundo é melhor do que a presença dEle. Não existe outro lugar no mundo e nada nesse mundo é melhor do que a presença dEle. Nada, irmãos. E eu convido você hoje, talvez, que quer tomar uma decisão na tua vida, de permitir que Deus realmente termine as coisas que Ele começou, que não fique pela metade. Você quer ser ministrado talvez, e eu quero fazer uma coisa que raramente eu faço. Eu quero pedir que você venha até aqui à frente,
que nós vamos ministrar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Eu sei que há muitas pessoas que precisam ser ministradas. Teu coração está pesado, apertado. Algumas pessoas entraram por aquela porta dizendo: Senhor, se tu não falar comigo, meu Deus, eu não sei o que vou fazer da minha vida. E Ele já falou com você. Vem até aqui à frente, nós queremos confirmar a bênção de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sair do teu lugar, pode vir, por favor. Não espere a pessoa do lado, não. Seja o primeiro. Em nome do Senhor Jesus. Se você quiser dobrar o teu joelho, fique à vontade. Porque esse momento é um momento muito especial. Deus está colocando no eixo muitas áreas da tua vida. Isso. Pode deixar. Se tiver mais alguém, pode vir. Pai, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, no que a tua palavra diz. A tua palavra diz, ó Deus, e pela boca do salmista, Senhor, foi dito, que cada uma das nossas lágrimas são colocadas num odre, num vaso, Senhor. E ali, Senhor Deus, a memória das nossas lágrimas, meu Deus, são mantidas. Em nome de Jesus, seja qual for a área, Senhor, que essas pessoas estão lidando na sua vida pessoal, seja uma doença, um mal, uma situação de adversidade que só essa pessoa conhece, Pai, sabe, uma luta pessoal, um vício, não sei, seja lá o que for, agora mesmo, em nome de Jesus, todo plano maligno contra essas pessoas está quebrado agora, em nome de Jesus. Está quebrado agora, em nome de Jesus. Só Deus, eu peço que o Senhor tome a vida dessas pessoas de uma maneira especial, profunda. Tome o coração desta pessoa, Pai. Ó Deus, aonde há uma fenda ali, meu Deus, uma brecha espiritual, onde ali o inimigo trabalha, investe pesadamente, é ali, Senhor, que eu peço que o Senhor comece a curar agora. Comece a curar agora, Senhor Deus, e vindo desde o alto da cabeça, a planta dos pés, ó Pai, vem curando, sarando, restaurando, colocando o Senhor Deus no devido lugar, Senhor, as áreas, Pai, confusas da vida desta pessoa, as áreas, Senhor, em que esta pessoa em sua mente se pergunta: até quando irá isso? Para onde eu devo ir? Qual direção devo tomar? Senhor, hoje é o dia da resposta, hoje é o dia do teu direcionamento, hoje é o dia da cura, Pai, e eu creio que o inimigo não terá mais, Senhor Deus, poder e autoridade sobre a vida destas pessoas, em nome do Senhor Jesus, seja qual for a área. Eu creio, Senhor Deus, que há uma grande restauração aqui neste lugar, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Pai. Nós declaramos estas vidas abençoadas, restauradas, curadas, em nome do Senhor Jesus, para a glória e o louvor do teu santo nome, Pai. Assim nós oramos, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Quem está aqui à frente, fica aqui à frente só um pouquinho, mais um pouquinho. Toda a igreja, isso, pode ficar de pé quem está aqui à frente, por gentileza. Toda a igreja, coloca a mão no coração, toda a igreja. Para que haja uma transformação radical na sua vida, é necessário uma decisão. Na vida de algumas pessoas, o inimigo luta muito para aprisionar esta pessoa e não tomar a decisão, amarrar a vida dela. Mas eu quero, junto com você hoje, em nome de Jesus, pedir que você repita esta oração comigo. Toda a igreja junto comigo, nós vamos repetir essa oração. E juntos nós vamos declarar, e lembre-se, há poder nas tuas palavras, há poder nas tuas palavras. E você vai repetir comigo, vai dizer assim, diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que eu sou livre para a glória de Deus. Diga: o seu sangue na cruz do Calvário já me trouxe liberdade. Diga: liberdade para viver a vida na tua presença, com a tua direção. Diga assim: no nome de Jesus, eu recebo tudo o que na cruz Jesus conquistou pela minha vida. Diga: eu sou abençoado. Diga: eu sou abençoado, próspero, curado. Diga: agraciado, salvo para a glória de Deus, em nome de Jesus. E toda a igreja aplauda ao Senhor, aplauda Ele. Obrigado, Pai.
Obrigado, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, pode voltar aos seus lugares, por gentileza. Pode voltar. Não sente não, fique de pé. Nós vamos terminar já.